Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Augusto Guilherme e vamos continuar trabalhando juntos, né, a disciplina de políticas públicas. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá, conforme eu tinha falado na aula anterior, né, um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas nesse fórum referente a essa aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, né? Todas as questões que vocês responderão durante o curso estão embasadas na apostila. Lembra que eu falei isso? Então, nos fóruns, atividades, práticas e nas videoaulas, estarei oferecendo conteúdo adicional, beleza? Vamos começar? Vamos lá. Na última aula, começamos definindo o que é política pública. E para isso voltamos na origem da palavra. Vimos que a política pode ser usada de diversas formas, né? Pois na sua essência é uma maneira de administrar diversas contendas. A política é necessária para resolver os conflitos e quando incluímos a palavra público, essa política fica bem específica, como já falamos anteriormente. Observamos que a política pública é relativa ao Estado, que tem seu poder extroverso, né, que é o poder que o Estado tem de constituir unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento dos seus próprios limites. Esse poder que dá sustentáculo, muitas vezes, para as políticas públicas, né, ela depende desse poder. Então, elas não são relativas a entes privados, apesar de, como já vimos, né, na aula anterior, ser construídas coletivamente, ou pelo menos tentar essa construção coletiva. Também falamos um pouco sobre a importância do controle social, pois além da sociedade ajudar a dar respostas, né, de onde investir, do que precisa ser feito, né, dentre outras, ela ajuda a controlar, ou seja, monitorar e avaliar essas políticas, que são de interesse da mesma, né, gente? Elas são para a sociedade, de interesse dela. E por falar de interesse da sociedade, né, comentamos também sobre os stakeholders, que são todos que têm interesse, né, todos os atores que estão nesse jogo político, ou seja, que têm interesse nessas políticas. A gente falou que esses stakeholders, né, poderiam ser governamentais ou não governamentais. Vimos que, inclusive, outros países, né, eles podem influenciar as políticas públicas do Brasil. Então, podemos até dar exemplos, né? Talvez para o Brasil exportar um certo produto para outro país, eles exijam, né, que algumas normas sanitárias sejam cumpridas. E para que isso seja alcançado, né, são lançadas políticas públicas que levem a esse atendimento, né, sanitário que são exigidos por outros entes, né, outros países. Falamos também que a mídia é um setor importante para a política pública, talvez indiretamente atue mais do que diretamente, serve também como controle social a mídia. E por falar na participação da mídia, também comentamos a importância de todas as políticas serem avaliadas. Nunca podemos cometer erros de planejamento, e mesmo quando cometemos, e muitas vezes as variáveis que são muitas deixam esse planejamento muito estratégico, então a avaliação é fundamental. Não podemos deixar políticas ficarem mais caras do que os resultados que elas buscam, né, trazer. E por falar nisso, eu lembro que uma vez um órgão do Estado, né, por falar em política ficar mais caro do que aquilo que ela propõe, eu lembro que uma vez um órgão do Estado ia lançar um programa aqui na minha cidade, né, Montes Claros, algo relativo à pesquisa, que iria investir mais ou menos 80 mil. Um dinheiro fácil de executar, porém para o seu lançamento vieram pelo menos umas 20 pessoas. Fizeram um coquetel, gastaram muito dinheiro em marketing, né, em material gráfico, além da concentração de esforços, né, e gastos indiretos, que existem muitos. Com certeza que isso tudo quase chegou no valor investido em pesquisa. E isso é uma questão simples de ser evitada, né? Quando, para você executar aquilo ali, fica mais caro do que o objetivo que você está buscando. Então, temos que ficar muito atento a isso. Vale lembrar mesmo daquela política pública de segurança dos automóveis. Vocês lembram? Que uma época pedia um kit de primeiros socorros e até pouco tempo atrás pediu extintor de incêndio.
Qual o resultado prático disso tudo? Parece que na história somente 3 pessoas usaram. E olha que aqui no Brasil temos uma frota de mais de 50 milhões de carros, né? Quanto que é um extintor? O automotivo deve custar algo em torno de R$ 30. Olha só, vamos pensar por baixo. Sem as inovações que eram constantes, né, de validade do extintor, mas foram gastos mais ou menos 1,5 bilhão, né? Para 3 utilizações, foi gasto R$ 1,5 bilhão de reais para 3 utilizações do extintor. Se investíssemos esse dinheiro em mais ambulâncias ou na própria melhoria da qualidade das rodovias, não teríamos salvado mais vidas? Pois é, também falamos do viés político e do viés administrativo das políticas públicas. E tendo como base esse viés administrativos, temos que ficar muito atentos em mensurar os resultados, saber investir onde vamos encontrar resultados. Falamos também, na aula passada, um pouco das 2 metodologias de construção das políticas públicas, né? O modelo racional compreensivo e o modelo incrementalista. E também a sugestão daquele modelo que é a união dos dois, o Mixed Scanning, que acaba unindo esses dois e utiliza uma qualidade de um no momento certo e a qualidade de outro no momento certo para essa qualidade, segundo o autor. E ele acaba sendo... resolve alguns problemas porque ele atende tanto os problemas estruturais como os problemas ordinários. Também estudamos a representação sistêmica do processo de construção de políticas públicas, né, dos seus inputs, né, dos seus outputs, e falamos um pouco da crítica de alguns autores sobre esse sistema, né, por que ele não funcionava na visão deles, ele era um pouco amarrado, que às vezes a construção da política pública é muito mais complexa do que a representação do sistema. Então, também abordamos os novos arranjos, né, que dão suporte às políticas públicas, como os conselhos, a gente falou um pouco também sobre os consórcios municipais, e esses novos arranjos eles foram fortalecidos, né, com a Constituição de 1988. Também diferenciamos a política de Estado e política de governo. Por último, abordamos o ciclo de políticas públicas, que é o processo de criação de políticas públicas, que é representado por etapas e que existem vários modelos expostos por vários autores. E é justamente nesse ciclo que eu gostaria de começar o nosso estudo. Aprofundando, vocês lembram que na última aula eu falei sobre a proposta de SEC? Então, aprofundando a proposta de SEC, que eu falei na última aula, lembramos que ela tem 7 fases, que são 1. Identificação do problema, 2. Formação da agenda, 3. Formulação de alternativas, 4. Tomada de decisão, 5. Implementação, 6. Avaliação e 7. Extinção. Então vamos começar pela identificação do problema, que é a fase 1. E conforme o nosso slide, vamos para essa fase. SEC já crava. Um problema é a discrepância entre o estado quo e uma situação ideal possível. E conclui dizendo que um problema público é a diferença entre o que é aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública. Então, algo que ele aborda, e é muito interessante, é que o problema nem sempre é reflexo da exteriorização de uma situação de determinado contexto, mas sim a melhora de situação em outro contexto. Vamos dar alguns exemplos? Muitas vezes eu só dou valor a alguma questão quando eu comparo a mesma diante de outras situações. Então, eu só vou sentir a falta de usar um tênis a partir do momento que todos, né, à minha volta estiverem utilizando tênis. Na questão pública, uma cidade só vai sentir falta de um zoológico municipal, por exemplo, se uma cidade do mesmo tamanho tiver, ou então uma cidade vizinha também tiver. Então, podemos dizer que a identificação do problema público ele envolve 3 situações. A primeira, a percepção do problema. Cada pessoa, cada entidade percebe uma situação da sua maneira. Então, a percepção de um problema é subjetiva. Ela depende da expectativa. Ela depende das pessoas ou dos interessados, que mudam de acordo com o ambiente que os mesmos estão inseridos. 2. A definição ou delimitação do problema. Essa definição é apenas a inicial e tende a ser modificada com o passar do tempo.
Mas esse problema percebido, ele tem que ser caracterizado com seus elementos, as suas causas, possíveis soluções, culpados, obstáculos e avaliações preliminares. Além, é claro, de ser definida a sua essência. 3. A avaliação da possibilidade de resolução. Nem sempre criamos políticas públicas para resolver os problemas que possuem soluções. Às vezes criamos, essas políticas públicas para diminuirmos esses problemas, já que não vamos conseguir eliminá-los. Porém, é de fundamental importância ter essa avaliação da possibilidade de solução, pois a ideia inicial é direcionar os recursos públicos, ou mesmo os esforços públicos para as áreas que causam maior impacto e retorno, impacto de retorno. Vocês lembram que eu falei que as políticas públicas atualmente elas são muito concentradas na sua finalidade, nos seus objetivos de execução? Então agora perguntamos, quem são os stakeholders responsáveis por identificar os problemas? Quem são eles? Na verdade, não temos responsáveis específicos, mas geralmente os partidos políticos, os agentes políticos e as ONGs possuem uma tendência de preocupação constante na busca e identificação de problemas sociais, ou da sociedade como um todo. Pois se pararmos para pensar, esse é o cerne da sua existência, eles existem para isso. Então, a partir dessa identificação por algum ator ou algum stakeholder, esse problema entra na agenda, e o que nos leva para a segunda fase. A fase 2, fala sobre a formação da agenda. O que é a agenda? Essa fase 2 fala sobre a formação da agenda no ciclo de políticas públicas. E a agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes. Ou seja, são aqueles problemas que os stakeholders, ou então os atores, que eu acabei de falar, formularam, analisaram e viram que possuem soluções, ou mesmo que a atuação diante deles é mais urgente. Às vezes não possui solução, mas tem que ter uma diminuída do problema. Então, temos 3 tipos de agenda. Nós temos a agenda política, que são temas que a comunidade política percebe como importantes. Nós temos a agenda formal, que também é conhecida como agenda institucional, que é aquela que tem os problemas que o poder público já decidiu combater, que é a agenda que vemos sempre ser mencionada pela imprensa. E também temos a terceira agenda, que é a agenda da mídia, que são aqueles problemas que a mídia gosta de dar atenção, que gosta de dar enfoque. E como ela influencia a opinião pública, muitas vezes essa agenda se transforma na agenda política ou mesmo na agenda formal. Muitas vezes esses problemas não permanecem na agenda, pois alguns temas saem de voga, perdendo a importância, ou mesmo outros temas mais importantes ganham prioridade na fila. Essas agendas elas estão ligadas às prioridades. E quando o clamor popular diminui, ou mesmo o apelo da mídia fica raro, fica fraco, esse problema também perde a força, independente da sua importância. E temos que lembrar também que sempre temos prioridades nas políticas públicas, então não é difícil aceitar essas mudanças constantes nas agendas. Mas conseguimos identificar alguns condicionantes que ajudam os problemas a entrarem na agenda pública, que são os diferentes autores que estão envolvidos, ou então têm ligação com o problema, ou a chance desse problema ser resolvido, ou seja, ele tem que ser passivo de solução. E a competência, ou seja, ele tem que fazer sentido para a esfera governamental. Sobre a terceira fase do ciclo de políticas públicas, ela fala sobre a formulação de alternativas. Então, nessa fase, já tivemos a percepção da importância do problema, já o delimitamos, vimos que existem possibilidades de solução, talvez a sua pauta na agenda formal foi provocada pela mídia, muitos atores estão envolvidos, as soluções são factíveis e ela é de responsabilidade governamental. Agora vamos formular alternativas. Então, a partir do momento que o problema entra na agenda, inicia-se a formulação de alternativas, com o estabelecimento de objetivos, o estabelecimento das estratégias e o estudo dos impactos que cada solução, cada alternativa que proposta vai acarretar na sociedade. Então, podemos determinar os objetivos de uma maneira mais aberta, quando não definimos um resultado que dá para ser acompanhado com uma mensuração, ou de uma maneira mais quantitativa, abordando metas numéricas. Por exemplo, uma campanha de vacinação com o objetivo de reduzir a proliferação
de determinada doença, versus uma campanha de vacinação contra essa doença com o intuito de diminuir as pessoas infectadas em 20% no primeiro mês, em 40% no segundo mês e que dentro de um ano seja zero o registro de novas infecções. Vamos pensar. No primeiro objetivo de reduzir a proliferação de doenças, ele fica muito aberto para interpretações diversas. Podemos dizer que essa doença não for para outro estado, não está aumentando a proliferação, enquanto ela aumenta no local de maior incidência, por exemplo. Por isso, gente, que temos que quantificar os resultados. E quanto mais eles forem diretos, melhor. Ou seja, quanto mais eles forem mensurados, melhor para controlar essa política. Porém, nem sempre isso vai acontecer. Nós que estamos na área da administração, por mais que imaginamos que dá para incluir números em todas as nossas ações, uma hora percebemos que são tantas variáveis que a gente trabalha e tão complexo é o problema que a interpretação realmente tem que ser subjetiva. Mas sempre temos que ficar atentos nas vezes que essas metas numéricas não são estabelecidas com o intuito, já premeditado, de não medir a eficácia dessas políticas, pois sabemos que o resultado é melhor percebido quando ele é mensurado, né? Quando a gente coloca em números. E temos que lembrar também que o mesmo objetivo pode ser alcançado de diversas maneiras. Isso é muito importante. Isso é bom sempre ter à frente de qualquer discussão, pois abre espaço para negociação, para maturação das soluções e mesmo para a economicidade. Dentre as formas de chegarmos no mesmo objetivo, podemos trabalhar como exemplo com a premiação, com a coerção, com a conscientização e com soluções técnicas. E utilizando desses caminhos em um exemplo, podemos pensar no seguinte, né? Eu fiz a adaptação em cima de um caso verdadeiro. Em uma cidade americana, existem vários animais chamados nutria, que são roedores, né? Igual ratos, né? Então, nessas cidades temos canais de água, aqueles canais que tem concreto que levam a água para a população e tudo mais. E com o aumento da população desses roedores, dessas nútrias, elas acabam ruindo esse concreto dos canais, né, ameaçando a cidade de alagamento, porque elas podem destruir os canais. Então, podemos utilizar as seguintes soluções para um plano de combate ao alagamento, tendo como base a premiação. Vamos lá. A premiação em primeiro lugar. Cada pessoa da cidade que capturar 10 nútrias ganha desconto de 5% em imposto, né, nos Estados Unidos, parecido com o IPTU. Se nós fôssemos utilizar a coerção, quem for pego alimentando a nútria levará multa de 10%, 10% de um salário mínimo, por exemplo. Vamos pensar na conscientização. Fazer campanha para a população, né, entender que esse animal deve viver na natureza e não entre os homens. E que a alimentação dos mesmos em espaços urbanos, né, trazem danos tanto para os animais como para os humanos. E por último, vamos pensar na solução técnica, e que inclusive é uma solução que, por mais que vocês achem que é absurda, falar assim, essa pessoa está viajando e tudo mais, é uma solução que foi adotada por esse caso específico que eu adaptei aqui, né? Utilizar a SWAT, né, que é a polícia americana da cidade, para treinar tiros na madrugada, utilizando as nútrias como alvo e servindo as mesmas como alimento no zoológico, porque além de aí você resolve 3 problemas em um só. Você dá um treinamento para a equipe da SWAT, você alimenta os animais zoológicos, né, que teriam o curso, e ainda diminui o problema dos canais, né? Apesar de ter muita gente aí que está ficando com raiva de mim porque não é politicamente certo, tudo mais, mas só que é uma realidade que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, gente, cada mecanismo desses tem um custo e eles nem sempre funcionam em todas as situações. Temos de saber exatamente qual mecanismo utilizar em cada situação, pois uma coerção nem sempre vai funcionar quando temos que conscientizar as pessoas, por exemplo. Então, cada ação deve ser bem pensada. Esse trabalho de definir as soluções para os problemas públicos é muito importante e existem pessoas capacitadas. E temos que sempre levar adiante das soluções, sempre levar diante das soluções apresentadas a possibilidade de mantermos o status quo, pois nem sempre, gente, a gente vai conseguir uma solução satisfatória. Esse trabalho de buscar solução pode lançar mão de 3 técnicas, que são, nós temos as projeções, né? A projeção,
que é quando utilizamos fatos passados, né, para imaginarmos qual o resultado que vamos chegar. Temos as predições, que aceitamos teorias, proposições ou analogias e, a partir disso, tentamos prever as consequências dessas escolhas. E, por último, temos as conjecturas, que são bastante utilizadas pelos profissionais que atuam na linha de frente e que já têm muita experiência adquirida, né, e que permite os mesmos a realizar previsões mais palpáveis. Mas, de toda maneira, qualquer técnica enfrenta, né, a instabilidade e complexidade das condições sociais, a falta de informação atualizada ou mesmo confiáveis, além da falta de tempo, né, e dinheiro para criar estudos mais elaborados. E muitas vezes as políticas públicas tendem a ter alternativas criadas por meio da conjectura, que é a que exige menos dinheiro, né, a que exige menos tempo. Voltando às fases do ciclo, né, agora nós vamos para a quarta fase, que é a tomada de decisão. Nela, os interessados, né, ou seja, os stakeholders, já se encontram, os interesses desses stakeholders, né, eles já se encontram equacionados. E os caminhos para a resolução do problema já estão consolidados. Então, encontramos três formas de entender a dinâmica, né, de escolha, de alternativa e solução dos problemas públicos. Né? A primeira forma de entender essa dinâmica, né, os tomadores de decisão têm problemas em mãos e buscam soluções, embasadas nas alternativas mais apropriadas, tanto no quesito custo, né, como no quesito rapidez, como no quesito sustentabilidade, dentre outros. Na segunda, os autores responsáveis pelas decisões vão ajustando o problema às soluções e as soluções aos problemas, que, segundo aquele autor que a gente já citou, o Lindblom, é um processo de comparações sucessivas limitadas. Já na terceira dinâmica, esses atores têm as soluções em mãos e buscam os problemas, ou seja, eles já têm a ideia da ação em mãos e tenta consolidar o problema, né? Talvez utilizando a mídia ou mesmo a população para lançar sua política pública, dar importância, né, à sua política pública, que às vezes não tinha tanta importância. Então, diante dessas dinâmicas, né, encontramos modelos, que inclusive já começamos a estudar na primeira aula, que eu vou demonstrar no slide agora. Os modelos de racionalidade absoluta e de racionalidade limitada estão embasados na dinâmica 1, que demonstramos agora há pouco, pois os tomadores de decisão já têm o problema e buscam as soluções. No primeiro modelo, o de racionalidade absoluta, a decisão é considerada uma atividade puramente racional, em que todos os parâmetros que embasam tal decisão são calculados. O modelo de racionalidade limitada já admite a complexidade das informações para a tomada de decisão e a limitação desses atores para conseguirem visualizar as melhores opções de uma maneira assertiva. Vou abrir um parênteses aqui. Se essas limitações já são previstas cientificamente, inclusive em publicações de autores de países com políticas públicas já consolidadas, imagine a construção de políticas municipais, né? Imagine, aqui no norte de Minas, na nossa região, onde temos uma grande falta de material humano qualificado. Imaginaram? Pois bem, fica essa reflexão, que inclusive já abordamos anteriormente. Mas, voltando ao modelo, ele admite que a solução encontrada será mais satisfatória, mas não a melhor. Portanto, aceitamos nossas limitações. Devido a esses modelos seguirem a sequência que, a partir do problema existente, surgem as soluções, ele se encaixa perfeitamente no nosso ciclo de políticas públicas, pois começam com a definição do problema, depois vai para o estabelecimento de objetivos, depois para a construção de soluções, segue para a decisão de alternativas e vai assim por diante. E apesar de parecerem modelos ideais, pelo menos encaixam em padrões, né? Nem sempre o problema é claro, nem sempre os objetivos são claros e nem sempre temos tempo ou mesmo recursos para tomadas de decisões estruturadas. Inclusive, já falamos disso na última aula. E o pior de tudo, mesmo quando tomamos decisões totalmente estruturadas, não é garantia que a execução siga o que foi idealizado, o que pode ser responsabilizado pela falta de habilidade, né? A falta de habilidade administrativa e organizacional, ou mesmo pela legitimidade da decisão, ou então por interesses divergentes daqueles atores, né,
que estão lá em cima, né? Ou seja, os stakeholders responsáveis pela execução. Uma solução para esses dois modelos foi o modelo incremental, né? Que também já apontamos na última aula. Que ele se pauta em 3 princípios. O primeiro, os problemas e soluções são definidos, revisados e redefinidos simultaneamente em vários momentos. 2, as decisões presentes são consideradas dependentes das decisões tomadas no passado. E a tomada de decisões é um processo de imitação ou de adaptação de soluções, já implementadas anteriormente. E o terceiro princípio é que as decisões são consideradas dependentes dos interesses dos stakeholders envolvidos no processo de elaboração das políticas públicas. Portanto, nem sempre a decisão escolhida é melhor, mas é a que foi construída a partir de decisões coletivas de consenso. Podemos observar isso sempre. Olha o legislativo. Quase todas as decisões dele são construções de consenso. Verifique a aprovação de leis, os detalhes de certos projetos, o que foi incluído depois ou tirado, o que teve em troca. O que vamos começar a observar é que tem por trás disso daí tudo, né, esse processo de construção de consenso. Portanto, esse modelo incremental está um pouco distante do modelo racionalista, pois trabalha melhor justamente esse jogo político, que é necessário para solidificar as bases das políticas públicas. E por último, temos o modelo lata de lixo, ou de fluxos múltiplos, no qual 3 fluxos se encontram para a construção da política pública. E esses fluxos são o problema, né, o fluxo do problema, que depende da atenção dos interessados, o fluxo das soluções, que depende daqueles stakeholders, né, que fazem o lobby para a construção das políticas públicas, né, que colocam em prática suas soluções, e do fluxo das condições favoráveis, ou seja, aquele que os atores políticos encontram brechas nas políticas que criam, né, caminhos possíveis para soluções. A convergência desses 3 fluxos cria uma janela de oportunidades, que são raras e não muito duradouras, e a partir delas deve-se criar a política pública. Voltando aqui para a tela, né? A 5ª fase do ciclo de políticas públicas é a sua implementação. Nela encontramos as regras, as rotinas e processos sociais sendo executados. Essa fase é sensível e mesmo após todas aquelas fases que tivemos anteriormente, podemos encontrar erros de planejamento anteriormente quando analisamos a implementação. Como, por exemplo, problemas mal formulados, né? Objetivos mal traçados, otimismos exagerados. Então temos vários exemplos de soluções mal traçadas, que o próprio público não aceita. Alguém observou sendo aplicado nos bancos a proibição de uso do celular? Foi viável? Funciona? Exemplos de lei mal formuladas com as suas respectivas consequências são fartos, como aconteceu em uma cidade. Eles criaram uma lei querendo coibir a violência. Então a lei obrigou bares a fecharem mais cedo. Olha só. O resultado foi que dezenas de estabelecimentos foram à falência, com cerca de 600 demissões, desestimulando empresários a empreenderem na cidade, ao passo que não houve resultados relevantes no sentido de diminuição da violência. Em menos de 6 meses, essa norma teve que ser repensada. SEC também aponta outro exemplo importante e robusto, né, sobre a lei seca nas estradas, né, que é a lei seca nas estradas. Vejam o slide ilustrativo enquanto eu conto uma história para vocês, beleza? No início de 2008, o presidente da República lançou uma medida provisória, né, proibindo a venda de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais. O objetivo era criar mais um mecanismo que dificultasse aos motoristas ingerir álcool antes de dirigir. As reações foram imediatas. Os donos de bares e restaurantes que estavam, né, cumprindo com a legislação queixaram-se da queda drástica das vendas. Outros comerciantes entraram com mandado de segurança na Justiça. A Confederação Nacional de Comércio entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que o Ministério Público, né, violava a livre iniciativa e a livre concorrência. Incumbidos de valer a medida, né, e aplicar as multas, os policiais rodoviários que eram federais também queixaram-se da dificuldade de realizar os controles e de manter a qualidade do serviço, né, ao mesmo tempo de assistência e monitoramento das estradas.
Vários políticos, eles perceberam a insatisfação geral e pensaram em atuar, né, como porta-vozes dos descontentes, falando o quê? Ah, essa medida, né, do Ministério Público é um desastre para os comerciantes. Aí vem outra, ao invés de punir o infrator, eles estão querendo punir os comerciantes, né? Outra, muita gente vai perder seu posto de trabalho, existem muitos municípios ao redor de rodovias federais, o que torna essa medida um absurdo. Os policiais rodoviários têm mais coisas importantes com que se preocupar. Então, gente, passado alguns meses da edição da medida provisória, já estava claro para todos, né, que esta era uma daquelas medidas que não dariam em nada. Em junho do mesmo ano, o Congresso concluiu a elaboração de uma lei que alterava o Código de Trânsito brasileiro, mantendo a proibição da venda de bebidas alcoólicas, né, porém apenas ao longo das rodovias federais localizadas em áreas rurais, e deixando os municípios, né, e o Distrito Federal a tarefa de estabelecer o que eles entendem como áreas rurais, né, o que é área urbana e o que é área rural. Um ano após a entrada em vigor da nova lei, bebidas alcoólicas continuaram sendo vendidas ao longo de todas as rodovias federais, inclusive em áreas rurais, seja por desdém dos comerciantes, né, a falta os policiais acreditarem naquilo ali que está funcionando ou não, ou táticas legislativas dos municípios que eles passaram, gente, olha só, ampliar suas áreas urbanas para salvaguardar os donos dos bares e restaurantes, ou seja, aumentar as áreas urbanas para eles poderem vender as bebidas sem infringir a lei. Portanto, temos um grande exemplo de política pública mal formulada, não concordam? Voltando a falar sobre a implementação, existem dois modelos básicos de implementação de políticas públicas, segundo o autor Sabati. Temos o modelo top-down, ou seja, de cima para baixo, que é caracterizado pela separação clara entre o momento de tomada de decisão e o de implementação, em fases consecutivas. Na primeira fase, os autores políticos participam e na segunda fase, ela é puramente técnica. Muitas vezes ela é utilizada como estratégia da classe política de lavar as mãos, né, em relação aos problemas de implementação, porque muitas vezes geram problemas e tudo mais, e eles preferem estar um pouco mais distante. E temos um modelo bottom-up, ou seja, de baixo para cima, que é caracterizado pela maior liberdade de burocratas, né, e redes de atores em auto-organizar e modelar a implementação de políticas públicas. Nele é reconhecida as limitações técnicas e os implementadores participam mais na discussão do problema e na visualização de soluções. E, posteriormente, os tomadores de decisão legitimam as práticas já experimentadas. A sua avaliação está acima dos resultados e não na obediência das regras políticas. Portanto, essa política pública pode ser mudada por aqueles que a implementaram de acordo com os resultados. E essa alteração é considerada necessária, pois é visão de quem está no dia a dia, né, a visão deles. Ou seja, um melhor olhar técnico para corrigir algum problema, né, que não foi observado na hora da formulação. Voltando para a continuação do ciclo, né, a gente agora vai para a sexta fase, que é a fase de avaliação da política pública, né, que, segundo Anderson, ele fala: o processo de julgamento deliberado sobre a validade de propostas para ação pública, bem como sobre o sucesso ou a falha de projetos que foram colocadas em prática. Temos três fases de avaliação: a anterior à sua implementação, que já abordamos, a durante o processo de implementação, que é um monitoramento, e a posterior. Alguns critérios, né, eles são utilizados na avaliação de políticas públicas, que são a economicidade, a eficiência econômica, ou seja, o primeiro é quanto recurso, né, está entrando, e o segundo é a produtividade desses recursos. Temos a eficiência administrativa, se os agentes, né, eles conseguem absorver bem a necessidade de executar a política pública. Vocês lembram aquela questão dos policiais federais na estrada, que eles não queriam dar olhar e tudo mais? Tem a ver com a eficiência administrativa. Temos também o critério da eficácia, né, e equidade, se ela está sendo bem distribuída tanto na punição como nas suas benesses. E os esforços de avaliações podem ser separados em três conotações, que são a conotação jurídica ou legal, que centra na legalidade e na eficiência administrativa. Tem a conotação técnica ou gerencial,
que busca, né, a eficácia, verificando se as metas foram realizadas, né, a economicidade e a sua eficiência econômica, né, conseguiram ter resultados positivos, e a conotação pública, que vai ter um olhar sobre a percepção dos destinatários da política. Se o processo de elaboração, por exemplo, foi legítimo e se seus impactos, né, estão sendo de acordo com o previsto. E temos também 3 tipos de indicadores que ajudam na avaliação das políticas públicas. O primeiro, mede o input das mesmas, que verifica os gastos financeiros, né, recursos humanos empregados ou recursos materiais utilizados. Por exemplo, se a proposta era construída 10 escolas, se o orçamento de gastos está dentro do planejado. O segundo mede o output, né, ou as saídas, mensurando se aqueles objetivos foram atendidos. Por exemplo, se as 10 escolas, né, que eu citei anteriormente, agora dessa vez é se elas foram construídas dentre outros, né? O resultado foi alcançado. E por último, temos o outcome, que são indicadores de resultados, que medem a percepção, ou seja, a satisfação dos usuários daquela política. Se as pessoas atendidas com as escolas estão satisfeitas. Então, quando a gente fala dos indicadores de input, a gente está falando se aquilo ali que foi planejado foi realizado de conforme. O output é se aqueles resultados foram alcançados. E o último que eu citei é se as pessoas estão satisfeitas. Então, nós temos 3 tipos também de padrões, né, de padrão que balizam os indicadores, que são os padrões absolutos, que falam o quê? Se aquelas metas estabelecidas na construção das políticas públicas foram atingidas. Nós temos os padrões históricos, que comparam os resultados atuais com resultados do passado. E temos os padrões normativos, que é a criação de metas por meio de comparações. Como resultado dessas avaliações, né, podemos ter uma continuidade da política pública, podemos ter uma reestruturação marginal de aspectos práticos, em caso de existir algum problema, né, mas que eles podem ser ajustados, e podemos até mesmo extinguir a política pública, quando seus problemas eles são insuperáveis. Lembramos que a avaliação não é uma tarefa fácil, gente, pois para ela existir temos que manter um grande acervo de dados sobre a política pública, seus resultados, né? Ou seja, é uma complexidade muito grande de informações que são muitas vezes tão dispendiosas quanto a própria execução. E muitas vezes fica difícil avaliar por causa dos objetivos mal delineados, ainda tem esse problema. E outro grande problema na avaliação é o fenômeno de multicasualidade, ou seja, até que ponto esse problema foi resolvido por causa da política pública e não por uma melhora da economia. Existem vários fatores externos à política pública que influenciam na sua solução. Então, como medir até que ponto esses fatores não são verdadeiros responsáveis por aquela solução que a política pública se propõe? Né? Vamos lembrar do cigarro. Até que ponto a diminuição dos fumantes foi causada pela proibição de utilização dos mesmos em locais públicos, ou mesmo do aumento do preço do maço de cigarro, né? Que foram políticas. Então, diante das constantes comprovações, né? Então você pega, isso daí foi instituído. Tá, mas vem as comprovações que o cigarro leva ao câncer. Até que ponto isso daqui foi o resultado e não isso? Né? É uma grande discussão. Então, esses fatores externos, como o cigarro causa câncer, eles influenciam e às vezes você não mensura isso em cima do outro resultado que você busca, né? Em cima das soluções que você propõe. Então, além disso tudo, temos a resistência dos órgãos, né, executantes quanto à sua avaliação. Também encontramos o tempo de maturação da política pública, que segundo Sabatier, né, que é um autor muito importante, é de 10 anos após sua implementação, ou seja, vários fatores travam essa avaliação. Né? Não é só um fator, são vários. Temos que lembrar que apesar das avaliações serem técnicas, elas criam vários resultados políticos, pois existem bastantes stakeholders, né, interessados, estão de olho nos seus resultados. Já vimos várias disputas eleitorais que os resultados de políticas públicas foram utilizados para reeleição. Ou então para críticas, né, do outro candidato, ou mesmo esses resultados foram mascarados para o interesse político, né, para a pessoa não perder o voto. Vocês não lembram disso? Não é fácil lembrar, identificar? Enfim, a avaliação é fundamental. O debate ele tem que ser pautado em dados técnicos. Não podemos ficar à mercê de interpretações com interesses escusos por trás. Então, continuando o ciclo de políticas públicas, né, já a última etapa do nosso ciclo é a extinção da política pública. Temos 3 causas centrais que geram a sua extinção,
que são a solução do problema, né, a sua ineficácia e a perda de importância do problema que a criou. Então temos que ficar atentos. A extinção de uma política pública não é tão fácil, pois encontramos quase sempre a relutância, né, dos beneficiados, a inércia institucional, dentre outros problemas que a gente vai encontrando nesse meio aí. O maior exemplo de políticas difíceis de ser extintas são as que trabalham com algum benefício, principalmente econômico. Gente, vocês não lembram da CPMF, como que foi difícil ser extinta? Desde que ela foi criada, eles falam em extinguir a CPMF, e agora eles já falam em voltar, né? Então, para ilustrar o que falamos por último, quero ler para vocês uma reportagem da revista Exame, justamente sobre a necessidade de mudanças das políticas públicas que deram certo e atingiram seus objetivos. Vamos lá. Há certo consenso no Brasil dos avanços gerados por políticas públicas promovidas com relativa continuidade e coerência nos últimos 20 anos. Os melhores resultados podem ser vistos na educação, na saúde e no combate à pobreza, por meio de transferência direta de renda. Ao atingir a parte dos objetivos quantitativos propostos, é preciso, então, que elas sejam recalchutadas, agreguem novas metas de qualidade e eficiência. Podemos dizer que a boa política pública é aquela que tem data para mudar de fase ou ser substituída. Vamos para o próximo slide. No caso da educação, merecem destaque indicadores quantitativos no ensino básico e médio. Neste ano, pela primeira vez na história, mais de 50% dos jovens completam o ciclo básico na idade correta. A taxa de conclusão no ensino fundamental passou de 65% em 2004 para 81% em 2015. Além disso, a média de anos de estudo para os cidadãos até 25 anos passou de 5,6 em 98 para 7,8 em 2014. Já em relação aos alunos matriculados no ensino superior, o número passou de 2,7 milhões em 2000 para 7,8 milhões em 2015. Ainda que esses dados escondam fortes assimetrias, são inequívocos em apontar conquistas importantes no setor. Vamos para o próximo slide? Na saúde, o avanço foi igualmente relevante. A expectativa de vida do brasileiro saltou de 69 anos em 2000 para 75,5 anos em 2015. Como resultado de maciças campanhas de vacinação, doenças como paralisia infantil, tuberculose, dentre outras, foram eliminadas quase por completo. Houve também ampliação do atendimento por médicos da família, assim como a organização de um sistema de emergência e acidentes, o SAMU, de forma bastante eficiente. Por fim, o Brasil é referência no tratamento à AIDS. O próximo slide, nós vamos falar sobre políticas que foram iniciadas na década de 90 e ampliadas nos anos 2000. As várias versões de políticas de transferência direta de renda foram responsáveis por tirar da miséria mais de 25 milhões de pessoas e por praticamente erradicar a pobreza extrema do país. Como efeito, o índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, caiu de 0,607 em 1990 para 0,49 em 2014, enquanto o IDH subiu de 0,590 para 0,744 no mesmo período. Com esses resultados, é difícil não reconhecer o sucesso da iniciativa, tanto do ponto de vista social e humanitário, como do ponto de vista econômico. As políticas citadas, elas precisam ser alteradas justamente porque atingiram seus objetivos, ou parte significativa deles. Podemos observar que a revista faz uma análise profunda da necessidade da última fase que trabalhamos. Isso diante da percepção da mídia, que é um setor que influencia as políticas públicas, como falamos na primeira aula. Mas até que ponto esses resultados foram advindos dessas políticas públicas e não da melhoria da economia? É um debate que fica. E com isso, gente, a gente encerra os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam, o estudo da apostila, pois ela dá base a todos os estudos as questões que serão cobradas. Beleza, gente? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês mais uma vez.